Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo dessa manhã de hoje. Nós vamos fazer bom dia a todos. Tentando reconectar, eu agora acho que foi. Vamos ver se ele vai ficar. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Nosso estudo online. Para que esse material ele fique guardado, para toda vez que a gente precisar acessar, para toda vez que a gente precisar de algum auxílio, algum amparo, ele esteja disponível para a gente na página de alguma forma. E a gente vai fazer uma breve pacificação. Sei que está de manhã, que alguns estão recém acordando, mas é importante que a gente pacifique a nossa mente para que o estudo ele entre com mais clareza. Então a gente vai fechar os nossos olhinhos deliberadamente. Quem ainda não colocou a sua garrafinha de água do lado aí para fluidificar, pega rapidinho a garrafa e coloca. E as pessoas que vão ser atendidas após a aula pelo magnetismo à distância também já separem a sua água. Então vamos fechar nossos olhos. Pega uma cadeirinha, vem para cá. Inspira profundamente e solta o ar. Inspirando profundamente e soltando o ar. Inspirando profundamente. E só de respirar, a gente já vai acalmando o nosso cérebro. Enquanto a gente respira, a gente vai relaxando algum músculo que esteja tenso. Vai relaxando os nossos pés, as nossas canelas, os nossos joelhos, as nossas coxas, os quadris. Relaxando todo o nosso trato intestinal, a nossa parte do gástrico, que recebe as nossas emoções, o nosso cardíaco, o nosso cardiorrespiratório, que muitas vezes fica prejudicado porque a gente está desconectado com a natureza. A gente às vezes passa parte do nosso dia trabalhando dentro de prédios, sem a luz do sol, sem essa conexão com a natureza, sem poder receber o prana solar e divino. E desse modo a gente acaba se... Bom dia, amores! Desse modo a gente acaba enfraquecendo o nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico ele é uno com a natureza, com a consciência da natureza.
E a cada vez que a gente tem um estilo de vida que é mais nocivo, é um estilo de vida poluente, é um estilo de vida onde a gente não bebe mais água direito, onde a gente não respira mais ar puro direito, aonde a gente não se conecta mais com a natureza, com frequência, com os animais. A gente vai naturalmente adoecendo, porque as consciências orixás, né, como eu sempre falo, ori, topo da cabeça, chá acima dela, são consciências divinas presentes na natureza. Então, cada vez que a gente se distancia mais da natureza, a gente se distancia mais da divindade, se distancia mais de nós. A gente precisa entender que toda e qualquer prática que a gente faz, seja ela meditativa, contemplativa, usando a religião de Umbanda como ferramenta, porque a religião de Umbanda é uma ferramenta e não é a única, existem várias, para que você se conecte com o seu eu superior, com o seu eu divino. E se você não utiliza toda e qualquer prática existente no planeta para sua melhora, e a gente só vem a um templo, uma igreja, uma sinagoga, para praticar a nossa melhora enquanto espírito, para praticar aquilo que a nossa alma ainda é carente de manifestar. E se a gente vem a qualquer lugar e não consegue ainda fazer essa manifestação no nosso dia a dia, na nossa vida, mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas ações, a gente ainda não fez a compreensão do que é uma ferramenta espiritualista, uma ferramenta como a da religião de Umbanda, como assim é o budismo, como assim é qualquer uma, né? Porque todas são bem-vindas, desde que floresça o nosso espírito. Chico Xavier já dizia, o nome que vocês quiserem dar é com vocês, né? Nas psicografias de André Luiz, o nome é conosco, são só nomenclaturas, mas a forma com que a gente vai praticar, a forma com que a gente vai emanar isso na nossa vida é que vai fazer a diferença. Então a gente vai hoje fazer essa conexão com essas consciências para a gente conseguir emanar elas mesmo no nosso dia a dia, emanar elas mesmo na nossa vida, sermos pessoas melhores. Porque a gente vive num mundo que está muito carente, né, de bondade, carente de empatia, carente de pacificação, né? E ontem eu estava lendo uma parte, né, da Bíblia, porque a gente sempre tem que ler o Evangelho, e que também o Evangelho são os ensinamentos de Cristo. E Jesus, quando diz aquela frase, dai a outra face, né? E às vezes a gente tem um entendimento tão superficial das coisas. Dar a outra face não é apanhar do outro lado. Dar a outra face é exatamente isso. Se alguém arruma briga comigo, eu não entro no fluxo da briga, eu não entro no fluxo da maledicência. Eu dou a outra face, ou seja, eu posso virar e ir embora, né? Viro para o outro lado e não alimento aquilo. Sabe, as energias elas precisam ser usadas de forma correta, com afetividade. E não que a gente não vá sentir as emoções, a gente sente tristeza, raiva, angústia, medo.
Mas se a gente sente, por exemplo, raiva, porque a gente vê alguém chutando um cachorrinho, maltratando um animal, a gente usa da nossa energia da raiva para ir lá e estancar aquele mal, parar aquela pessoa de fazer aquele malefício. A gente não usa da nossa raiva para causar mais raiva, entende? A nossa raiva nos faz agir. Então a gente é pouco treinado a olhar as nossas emoções. E os orixás que nós vamos olhar hoje fazem esse exercício com a gente de depurar, de subir as nossas emoções. Então, e os nossos hábitos, os nossos maus hábitos. Que a gente é tão habilidoso em perceber o mau hábito do irmão, mas a gente é pouquíssimo para enxergar o nosso. Por quê? Porque falta essa percepção interna, falta essa validação, e a gente tem que aprender a fazer isso, porque é só fazendo isso que a gente cresce, que a gente evolui espiritualmente, que a gente vai ter que deixar de ser a pessoa que a gente foi, sim, por muitos anos, de ter o comportamento nocivo que a gente teve, sim, por muitos anos. E a gente vai ter que, naturalmente, como eu disse ontem para uma pessoa querida, ir se matando para ir se regenerando. As nossas células, elas de 2 em 2 anos se trocam todas, ou seja, a gente morre totalmente de 2 em 2 anos. E se a gente faz isso e continua com o corpo físico, né, esse, por hora, aqui vivo, por que a gente não pode fazer isso com os nossos maus hábitos? Né? A gente pode sim, a gente pode e deve ir trocando e compreendendo, na verdade, porque as nossas causalidades negativas, elas muitas vezes, a energia do sofrimento, ela é fruto da nossa própria ignorância sobre a compreensão de nós e sobre a compreensão dos outros, né? E agora eu vou lendo e a gente vai desfrutando calmamente da energia dos orixás. Vocês botem aí nos comentários se vocês estão me ouvindo direitinho. E a primeira orixá que nós vamos estudar hoje é Mãe Nanamburoquê. Mãe Nanamburoquê é aquela anciã, né? Quando a gente vê na imagem, no Orumalé, aquela anciã ancestral que está lá no meio do lodo, da lama. Ah, muito obrigada, que bom que está ouvindo. Eu fiquei com medo que o roteador hoje estava não querendo pegar direito. E é aquela orixá que ela vem. Ai, os passarinhos estão aqui revoando, coisa mais linda. E ela é a orixá. Ai, que lindo, viu? E ela é a orixá do lodo, aquela anciã ancestral. E ela vai trazer a consciência para a gente dos nossos maus hábitos, daquilo que fica decantado. E muitas vezes a gente não percebe. Como eu estava falando, a gente é muito hábil em perceber o fora, mas pouco hábil em perceber o dentro. Então vamos lá. Ela é a expressão divina que surge frente aos hábitos negativos, superficiais e que operamos corriqueiramente, decantando-os através da abstenção de dar-lhes energia, deixando-os descer naturalmente e sem força para a base da nossa consciência, retirando assim todo o peso que está a turvar
e a escurecer o nosso caminho e a nossa existência. E aí a gente vai pensar sobre isso. Vamos escolher aí um mau hábito corriqueiro que todos nós fazemos. Caiu, mas agora acho que voltou, né? Porque a internet aqui tá aparecendo. Depois me dá um aviso aí. Nanã decanta e pesa, e ela nos faz deixar de fazer o que impede de dar continuidade à livre consistência do caminho. Vivemos uma vida em relação e estamos constantemente nos relacionando, através das ações e com tudo e com todos. Todas as ações, quando repetidas, geram hábitos de realizá-las. Então, quer dizer, se eu tenho o hábito de fazer fofoca e eu faço isso repetidas vezes, por exemplo, isso se torna um mau hábito meu. E aí, quando eu vejo, eu já estou praticando esse mau hábito sem nem perceber. Se eu sou uma pessoa reclamona, né? Reclamar é clamar errado, clamar novamente. Eu tenho o mau hábito de clamar errado com constância e eu não percebo isso. Se eu tenho o mau hábito de pensar negativo, e o que é pensar negativo? A gente usa o exemplo de uma, por exemplo, você viajou, fez uma viagem, vamos dar esse exemplo. E como foi sua viagem? E aí você teve 15 dias bons na viagem, mas aí teve um dia que você saiu e deixou o short na praia e levaram, sei lá, R$50 seu. Roubaram seu dinheiro que estava no short. E você vai dizer, foi péssima, fui roubada. Por quê? Porque a mente ela está condicionada a falar só do negativo, a contar só sobre o negativo, a dar visão e aspiração só para aquilo que é negativo. E ela esquece os outros 14 dias lá das férias que foram muito bons. Porque ela tem um mau hábito de reclamar, de clamar sobre aquilo que foi uma experiência que não foi boa. Sim, às vezes a gente tem experiências não tão boas. Mas a forma com que a gente leva, encara as nossas experiências é que vão fazer de nós aquilo que a gente diz que quer ser feliz. Só que muitas vezes a gente diz que quer ser feliz, mas não age de forma a ser feliz. As nossas atitudes, elas são infelizes. Vamos seguir. Tá dando conexão lenta, depois dá uma olhadinha do teu celular. Vivemos a vida em relação e estamos constantemente nos relacionando através das ações do mundo e de todos. As ações negativas geram hábitos negativos e tais hábitos permanecem presentes em paralelos aos hábitos positivos. E assim somos todos nós, porque nós todos, cada um de nós, temos hábitos positivos e hábitos negativos. Hábitos que dão impulso às nossas ações, e parte desses hábitos são negativos e frequentes. Hábitos que são corriqueiros e em operação da nossa vida cotidiana, e por isso facilmente percebidos e identificados. É necessário que tais hábitos sejam mortos, como eu estava falando agora, e reciclados. E para isso, existe o trato na compreensão divina, a fim de dar-lhes um lúcido tratamento. Mãe Nanã é considerada a orixá da morte. A morte do que é vívido e dinâmico, mas é pernicioso. Ou seja, como eu estava falando agora, a gente naturalmente precisa matar em nós esses hábitos. E para isso a gente requer desfazer desse ego que a gente tem, né?
A gente fala muitas vezes, né, em destruir o ego. Ele não pode ser destruído porque ele é a consciência do nosso eu, mas a gente pode neutralizar esse ego. E muitas das vezes a gente tem egos mascarados de coisas boas, né? Por exemplo, aquela pessoa que ontem a gente estava falando isso na nossa aula, que ela fez até um ato caritativo, ela deu lá R$1.000 para a igreja. Mas aí ela vai lá e conta para todo mundo que ela deu aqueles R$1.000 para a igreja. E aí vai outro lá e deu R$1. E aí a gente pergunta, quem deu mais? O que deu 1.000 ou o que deu 1? Aí você vai dizer, ué, quem deu mais é o que deu 1.000. E não necessariamente, porque aquele que deu 1.000 provavelmente e certamente tem muito mais, e aquele não faz diferença para ele. O outro que deu 1 deu tudo que tinha. E muitas vezes a gente faz as coisas e quer, né, esse reconhecimento. A gente quer ser amaciado no nosso ego de que a gente está fazendo muito, quando na verdade o que a gente está fazendo muitas das vezes é assistencialismo, né? Porque o verdadeiro sentimento de caridade, tanto que a Umbanda vem escrito caritas, né, que significa caridade, não é um movimento do que a gente pode oferecer. Isso é muito importante. A gente vive num mundo de matéria, a gente tem que trabalhar, a gente tem as nossas contas, a nossa vida, mas a gente vive, acima de tudo, para trabalhar essa espiritualidade, que é a única coisa que a gente vai levar. Então a gente tem que ter esse discernimento de que a gente pode trabalhar na matéria, mas não ser escravo dela. Porque quando a gente for embora, tudo que a gente vai levar daqui é o que a gente desenvolveu. E se a gente não desenvolve a mudança dos maus hábitos, a gente segue para a próxima encarnação com essa dívida, com essa pendência. Então, todo hábito negativo habitual, quando percebido, ele deve também ser compreendido, no sentido de que ele se manifestou porque houve alguma energia que o gerou, que regou a energia negativa, e que essa é retroalimentada pelas nossas ações. Nós ofertamos energia para que os hábitos possam estar em operação em nossa vida, e damos força a eles e os propagamos. Basta não darmos energia a esses hábitos negativos que eles naturalmente, por falta de agitação, decantam. Então é como eu estava falando agora. Se eu vou fazer uma fofoca e percebo que vou fazer, eu vou lá, bebo uma água e não faço. Ou se alguém fez para mim, falou algo de alguém para mim que vai ser de tão pernicioso, eu não dou energia para aquilo. Eu apenas silencio, faço uma prece. Ou se eu puder mostrar àquela pessoa um ponto bom daquele outro irmão, porque ninguém é 100% luz e ninguém é 100% sombra. Todos temos a dualidade dentro de nós. Eu estou ali decantando esse hábito pernicioso. Estou utilizando de Mananamburuquê. Então, pouco a pouco, a terra que paira a superfície do lago passa a decantar e descer para o fundo. Decantar é esse movimento de Mãe Nanamburuquê, Senhora da chuva, dos rios e dos lagos subterrâneos. Senhora da chuva que surge no encontro das nuvens carregadas de frentes frias.
senhora que decanta e pega o que está carregado e denso de hábitos negativos, exemplificado por nuvens carregadas. Mãe Nanã é isso, é a manifestação da consciência divina que vai de encontro à percepção da densidade e do carrego, que tem raízes em nossos hábitos negativos, chamados tecnicamente de hábitos frequentes. E é isso. Se eu sou muito reclamão, eu vou ser reclamão. Se eu vejo só o ponto negativo das coisas, eu vou ver só a negatividade das coisas. Se eu tenho o hábito de enganar, mentir, eu vou enganar e mentir por pequenas coisas também. Então, a gente vai percebendo e permeando entre nós mesmos, entre os nossos hábitos. E às vezes vão de coisas enormes a coisas pequenininhas, sabe? E aí a gente começa a entender que a gente tem uma série de coisas para decantar. Tem um rio muito extenso para observar, porque a gente tem várias coisas pequeninas que a gente faz de forma corriqueira que são ruins para quem está na nossa convivência e para nós mesmos. E cabe a nós decantar essas atitudes. A gente tem que escolher uma a uma devagarinho e dizer: hoje eu vou fazer um exercício, hoje eu vou passar o dia inteiro sem fazer uma reclamação de nada. Tenta. Vamos ver como é difícil. Por quê? Porque a gente tem, de modo geral, esse mau hábito intrínseco em nós. E esses hábitos, então, eles começam a cair no momento que nós não damos energia a eles. E sem energia, a nossa consciência deixa de operacioná-los. Ou seja, a mente ela vai aprendendo a decantar e um cheiro de queimado. A decantar esses hábitos. Mãe Nanã é a perfeita consciência divina que nos amparará da negatividade que nos impede de evoluir no nosso caminho existencial. Devemos, em meio à insalubridade do mundo, fazer florescer também hábitos positivos, dando-lhes energia ao movimento. Para tal ser feito, Pai Obaluayê é a consciência divina igualmente infinita, que é o próximo que nós vamos falar, que é quem vai fazer esse movimento. Porque muitas vezes a gente não tem essa habilidade. Quando a gente também é uma pessoa que se critica muito, a gente tem uma dificuldade enorme de ver os nossos pontos positivos também. E aí é um exercício bom da gente fazer isso. Enquanto a gente decanta os nossos hábitos negativos, nossos e dos outros, né? Porque a gente pode fazer isso dentro do nosso lar, que é não dar energia ao hábito negativo do irmão, do filho, do marido, do tio. A gente pode também, digamos assim, grifar na caneta o hábito positivo. Porque muitas das vezes a pessoa ela também não tem a percepção da própria virtude. E quando a gente pode, enquanto alguém que está fora, salientar a virtude do outro, a gente está fazendo uma prática orixá também, que é dando impulso positivo àquela coisa que o irmão tem de bom. E a gente também não tem muito o hábito de fazer isso na nossa vida. A sociedade que a gente vive, ela é muito crítica. Ela é muito julgadora. E não é essa a proposta que a gente traz, né? Então vamos ler agora Pai Obaluayê. Pai Obaluayê é a expressão divina que surge frente aos hábitos positivos.
superficiais que operamos corriqueiramente, dando passagem não só para tais hábitos crescerem e frutificarem livremente, mas também para a energia de regá-los e impulsioná-los na evolução do caminho existencial, que foi o que eu acabei de dizer. Se eu sei que eu, por exemplo, sou muito produtiva, você tem que trazer para você essa consciência. E isso não é trazer para a nossa consciência de forma arrogante, não. É trazer para a nossa consciência a alimentar em nós aquilo que é bom. Porque cada um tem uma potencialidade muito boa. E aí a gente alimenta em nós e no outro aquilo que ele é bom nele. Pai Obaluayê é aquele que dá passagem à positividade, fortificando, estabilizando como a terra firme e seca o nosso trilhar. Ele é o solo firme que nos dá a capacidade de passo anterior da base de propulsão e passo para seguir e caminharmos de forma mais estável e adiante. Esta consciência divina manifesta-se a partir daí, diferente de Mãe Nana Broquê, que manifesta a partir do trato com o lodo, com o solo lamacento e pantanoso dos nossos hábitos negativos. O solo que nos tira da capacidade de caminhar nos confere a instabilidade e a insegurança para tal, nos prendendo e nos pesando no nosso trilhar existencial. E Pai Obaluayê, ele vai dar a passagem que nos favorece, levando a amadurecer as nossas qualidades, levando de um lado para outro. E essa consciência divina, ela enriquece os nossos hábitos positivos, usuais em operação, bem como nos concede a capacidade de enxergar novas condições favoráveis para o nosso caminho evolutivo e pleno. Todos os caminhos em direção à lucidez perfeita e ao coração infinito. Então, se eu sei, que eu fico melhor quando eu faço um mantra de manhã, eu vou dar impulso para fazer um mantra de manhã. Quando eu sei que eu fico melhor, me alimentando melhor, eu vou dar impulso para me alimentar melhor. Quando eu sei que eu fico melhor não falando de um assunto que me chateia, eu não falo desse assunto. E o que eu digo não é conversar com alguém, desabafar, não. É aquele impulso que a gente dá de repetir 10 vezes a mesma coisa negativa. Aí aconteceu essa história 30 anos atrás e você está lá preso nesse espaço e tempo, falando daquela pessoa que errou de tal forma com você. E você fica revivendo, voltando àquela emoção. Aquilo já foi. E aí está aí o exercício que a gente também tem muita dificuldade, que é praticar o perdão. O perdão não é para o outro, o perdão é para nós. O perdão não é o fato de não aprisionar o outro naquela falha. Sabe? E é necessário um nível de complexidade mental mesmo, de habilidade para entender isso. Então, o Obaluayê nos incita a fazer o que nos auxilia a dar continuidade e cadência ao nosso caminho. Ele estimula nossas virtudes, Aí aqui ele vai separar a palavra. Obaluayê, é rei dos espíritos na terra, rei dos espíritos da terra. Tanto que a saudação dele é a Totô, silêncio, que significa silêncio. Porque o rei
dos espíritos da Terra está passando. Então, ele é Senhor das passagens, aquele que engloba tudo, todos os estágios mais lúcidos da nossa consciência, quanto a de um estado enfermiço a um estado saudável. E a gente tem que entender que a nossa consciência aqui, enquanto encarnados, ela é mais enfermiça do que saudável. Todos nós estamos aqui, somos espíritos convalescentes, adoecidos. E a gente está aqui nessa experiência se tratando para se curar. Por isso que é bom a gente ter qualquer forma de espiritualidade, seja ela qual for, porque todas elas são viáveis e válidas desde que floresça o teu espírito. E o espírito é livre, ele não precisa se prender a nada, ele pode beber de todas as fontes, cada vez mais, estudar. Né? Já dizia o mestre que está lá atrás, Jesus, nessa foto linda lá, ó. Conhecei-vos a verdade e ela vos libertará. E o que é conhecei-vos a verdade? É sair da nossa ignorância, né? Então, devemos dar vazão à nossa energia, à motivação e ao movimento de enriquecer o que nos favorece no nosso caminho, multiplicar não só as árvores, mas as qualidades de frutas, dando sombra não apenas a nós mesmos, mas a todos que nos encontrarem, também para que também sejam agraciados com o néctar, com sombra, com axé em seus caminhos, com vidas e existências. Que é o quê? Ofertar ao outro, estender ao outro aquilo que a gente tem de bom. Se eu sou uma pessoa que tem o poder do acolhimento, eu vou acolher todos que chegarem. Se eu sou uma pessoa que eu tenho o poder da boa palavra, eu vou usar da palavra para florescer aquela pessoa que está em sofrimento. Se eu sou a pessoa que tem uma facilidade para fazer uma comida boa, eu vou lá e cozinho. Todo mundo é útil dentro das suas habilidades, porque cada um tem uma habilidade. E aí cada um completa o outro. Ninguém é bom em tudo. E a gente tem que tendo essa consciência, e nem suficiente em tudo, que isso também é uma arrogância. A gente tem que entender que a gente vai precisar do outro, vai precisar da ajuda do outro, da habilidade do outro, que muitas das vezes a gente não tem certa habilidade, né? Quanto mais próximo, então, desse nosso íntimo, mais divino nós somos. Mais lúcidos e mais sábios. E quanto mais afastados estamos do divino, mais longe nós estamos do íntimo e buscando o divino lá fora, o céu lá longe. E mesmo que a espiritualidade diga que não é lá que estão as maravilhas, que é aqui. Porque aí a pessoa pega e começa a buscar, mesmo que seja uma espiritualidade, fora. Porque aí ela vai fazer um curso de não sei o que das quantas, ela vai viajar para a Índia, ela vai fazer um mochilão no mosteiro, ela vai... E não que nada disso seja ruim, sabe? Só que ela fica buscando fora aquilo que ela não conseguiu manifestar dentro. E não há lugar nenhum que ela vá que ela consiga preencher de forma plena isso, se ela não fizer o que a gente chama de reforma interna. Se ela continuar com o pensamento de que o mundo veio para servir ela. Que ela veio para ser servida pelas coisas do mundo. Que ela está aqui somente para aproveitar dos prazeres, sem ter nenhum dever, né?
E o meu professor fala uma coisa muito legal que eu levo para mim, que é: a gente trabalha, né, no nosso emprego, rala na ostra, a gente vai fazer uma faculdade, ou seja, um estudo, para concluir, rala na ostra, a gente tem filhos para criar, rala na ostra, e para crescer espiritualmente não vai ralar na ostra. Não existe isso. Crescimento requer trabalho, lapidação, mudança. Tudo que a gente quer ver florescer vai embutir o nosso empenho. E muitas vezes a gente não tem empenho íntimo. Não tem empenho íntimo, por exemplo, de vir ao terreiro 2 vezes, 3 vezes ao mês, tomar um passe para si mesmo. E a gente fica esperando que as coisas caiam do céu, sabe? E que tudo mude. E a mulher, quando toca lá as vestes de Jesus e que ela é curada daquele sangramento que ela tinha, o que ele fala para ela? Quando ela acha que tocou lá nas vestes e ele disse: tua fé te curou. O que quer dizer isso? O movimento dela, ela se movimentou para ir atrás. Nem que fosse para tocar a beirinha da roupa dele. Ou seja, teu movimento te curou, tua fé. E aí pergunto, que movimento a gente faz dentro da nossa existência? A gente às vezes não se movimenta para ter plenitude nem dentro do próprio lar. Fica ali estagnada no mesmo tipo de relacionamento, no mesmo tipo de comportamento. Então, o ponto de força principal de Paiobaluaê é a calunga, ou seja, a terra, o cemitério. O rosto da passagem, o mesmo que o mar seja a calunga grande, seu ponto principal é o Campo Santo, o cemitério. A calunga pequena, bem como a terra em geral, da terra e a superfície. Pois a evolução é o progresso de um caminho, não o próprio caminho, como eu estava falando agora. O que chamamos de Deus não fez aposta nem erros. Nós somos essencialmente perfeitos, divinos e imaculáveis. O que estamos fazendo é aprender a experimentar o mundo e aprendendo a existência, evoluindo nesse caminho que nós estamos hoje aqui. Então, o cruzeiro principal dos cemitérios é um bom lugar para comungar com esse orixá, pois a cruz representa a passagem da transformação, características desse divino orixá. Por isso que tem essa imagem da cruz, né? A gente fala ascendente e transcendente, né? Quando Jesus lá, nessa experiência, ele transcendeu na matéria para nos provar que há muito mais do outro lado do que nós poderíamos imaginar há mais de 2000 anos atrás. Então a gente vai para o último, Pai Olokun. Pai Olokun, ele é a expressão divina que surge frente aos hábitos negativos adormecidos. Né? A gente falou de Nanã, que os hábitos são corriqueiros. Falou de Paiobaluaê, que dá o impulso, né? Retira a negatividade, dá um impulso para aquilo que tem de positivo na gente. E agora a gente vai falar de hábitos negativos adormecidos, que estão operacionalizados, mas emergem quando os eventos frequentes se apresentam a nós, catalisando o surgimento de fúria, cólera,
ou qualquer expressão de negatividade adormecida não tratada. E aí quando a gente fala assim, porque Robinho me dá raiva. Ele tá rindo, balançando a cabeça. A raiva não foi ele quem me deu. Ela já existe dentro de mim, né? Essa emoção, ela já existe dentro de mim. Porque se eu faço uma ação X e no outro não causa nada, ele não tem menor significado, né? Não simpatiza nem se identifica nem um pouco com aquela ação, a raiva não vai manifestar nele. Se eu já tenho a raiva, aquela atitude daquele irmão, do Robinho, como eu estou falando aqui, ela vai magnetizar aquilo que já está pré-existente em mim. Então, se eu tenho uma energia de uma raiva, de uma impulsividade, de uma agressividade, quando alguém faz algo que magnetiza, eu manifesto. Então, esse é um hábito que ele não é corriqueiro, mas ele é pré-existente. E a gente tem que perceber os nossos hábitos. Esses hábitos não são operacionalizados profundos. Geralmente eles são antigos e possuem um efeito de longa duração. Sequela, quando surgidos, se referem a um evento longínquo do passado. E aí, passado, a gente pode falar da nossa primeira infância ou de vidas pretéritas. A gente pode ser uma pessoa, por exemplo, que sofreu um abuso na infância, seja ele verbal, físico. E aí a gente fica uma pessoa que nós somos reativas ao meio. Por quê? Porque a gente aprendeu a se defender. E aí toda vez que alguém fala algo, de alguma forma, que coloca em risco a nossa segurança, a gente vai lá e reage com toda aquela agressividade, aquela animosidade. E aí, às vezes, até o outro fala assim, gente, mas precisava disso tudo. Por quê? Porque essa pessoa ela tem esse hábito intrínseco nela. Ela tem essa reatividade instalada lá por algum motivo. E ela precisa aprender que não é a reatividade a alguma ação, como eu estava falando lá do cachorro, por exemplo, que é ruim. Só que a gente usa desse mau hábito, essa reativação, em momentos que não são para usar. Não são para ter, sabe? E aí a gente quer e tem uma visão obstaculizada de querer eliminar as nossas emoções. A gente não vai eliminar as nossas emoções. A gente vai trabalhar sobre elas, porque elas fazem parte de nós. Né? Se eu vejo alguém que eu gosto muito, que desencarnou, eu tenho um animalzinho, eu posso ficar sentido, posso ficar triste, porque eu tenho saudade. Mas eu vou ter a compreensão, principalmente enquanto alguém espiritualista, que a morte ela não termina no corpo físico, né? A morte ela não existe, ela é uma passagem desse corpo físico para um próximo, de uma experiência carnal para outra, sem matéria. Então, quando eu tenho essa compreensão, eu posso até ter a saudade, mas eu não tenho sofrimento junto, porque ali vem completando uma compreensão. Então, não estamos nem longe, nem acostumados a notar os hábitos negativos nossos mais profundos. A gente não está, a gente é hábil em ver o fora, mas inábil em ver o dentro. Então, esses hábitos, eles são adormecidos e não operados, que esperam um grande catalisador, um evento, uma ambientação para despertar e operar por um tempo e depois voltar ao abismo, ou seja,
Eu dou aquele ataque de fúria, depois eu me recolho. E aí, de tempos em tempos eu manifesto esse hábito negativo. Por exemplo, esse ataque de fúria. E eu não percebo. E eu não quero nem olhar para ele. E eu não quero nem que ele se manifeste. E aí, é aquilo, tudo que eu não trago para a consciência, eu não trato, né? Então eu preciso sim trazer para minha consciência. E muitas vezes, quem que vai fazer isso pra gente? É um parente, é um marido, é uma mulher. Porque aquele que mora com a gente, que convive com a gente, manifesta e observa os nossos hábitos negativos. E se a gente quer crescer, a gente tem que aprender a ouvir e validar. Porque se o outro está vendo aquilo que eu tenho dificuldade de ver, e ele não pode me dizer, como é que eu vou melhorar? E assim é para a gente também. A gente também pode pontuar com carinho aquilo que não está sendo manifestado de forma coerente. Olha, tu estás sendo muito ríspido com a palavra, estás sendo muito grosseiro. Se eu não posso te dizer isso para o teu crescimento, num relacionamento, por exemplo, quem vai dizer? E tudo não é o que eu digo, é a forma com que eu falo. Mas como a gente tem um ego autocentrado, uma carência, a gente não tem maturidade para ouvir essas coisas sem se ofender, sem levar para o nosso pessoal, como a gente fala popularmente dizendo. Kiko, não estamos, então, nem de longe acostumados a notar esses hábitos negativos, profundos e adormecidos, e não operados, que esperam um grande agente para acontecer. Tal agente catalisador pode ter sido um pensamento sobre determinada coisa, sempre surgindo de forma despercebida ou na forma mais fácil de ser percebida, quando algo ou alguém vem ao nosso encontro dando origem a determinado evento. Aí, por exemplo, aí vem uma pessoa que não é muito do seu agrado, e aí a pessoa chega lá na festa, na ambiência, ela não te fez nada. Ai, lá vem essa pessoa. Lá vem, já acabou meu dia. Aí você para e reflete, como assim? A situação que aconteceu, se aconteceu alguma situação, ela já não é mais existente. Você não é o mesmo da situação daquele tempo e espaço, mas você congela aquela pessoa naquele tempo e espaço, e toda vez que você vê ou manifesta, por exemplo, a presença dessa pessoa, isso volta em você. Isso não tem nada a ver com aquela pessoa mais, aquilo já foi, talvez para ela nem se lembre. E você tá lá magnetizando, Kiko, vem para cá. E você tá lá magnetizando essa memória, preso a ela, ressentido a ela, obstaculizado nela. Então, o gatilho pode ter sido uma ameaça. Ah, não, tá, é antes, espera aí. O surgimento de tal hábito ou impulso ocorre como um titã, tomado por uma cólera que surge enfurecido do fundo do oceano de nossa consciência, aparentemente do nada, onde uma pessoa tem essa onda enfurecida de agressões verbais, mentais, jorra em tudo, em todos e nós mesmos, porém durante
ou o mesmo após o incidente, sequer sabemos direito como ocorreu, mas sabemos que dói, que é irracional, incomum e raro. Que é como a gente fala, gente, essa pessoa acordou atravessada. Não falamos assim? Popularmente dizendo. É isso. E quantas vezes a gente anda no universo de forma atravessada, né? E esse gatilho, ele pode ter sido uma ameaça, uma traição, de ter que mudar, por exemplo, de cidade, de cortar um cabelo, uma unha ou qualquer coisa aparentemente comum, mas que quando surge, não apenas nos desestabiliza como qualquer outro desafio, mas nos deixa literalmente mal. O coração sente, o estômago revira, o corpo esfria ou esquenta, a garganta fecha, falta ou sobra saliva. Simplesmente nós não temos o controle daquilo que manifesta e não vemos esse impulso vindo. Não vemos direito também e também não vemos quando vai embora. Geralmente só vemos a sequela e o rastro da destruição externa e interna, porque aí a gente é tomado pelaquela negatividade que já é pré-existente. Aí a gente fala coisas que não deveria, faz coisas que não deveria, e aí depois você sai como um caldeirão de óleo fervendo. Se você está enfurecido, você sai derrubando óleo quente em todo mundo que você passa. E aí depois você nem sabe como passou por aquele caminho, em quantas pessoas você queimou, o que você fez. E aí as pessoas, elas se reclusam, ficam chateadas, porque elas também não têm a maturidade de pontuar muitas vezes. E aí você nem sabe o porquê, porque você nem tem a consciência dessa sua própria negatividade. E você acha que todo mundo tem que lidar com ela. E não é assim. Quem quer modificar, quem quer melhorar, quem quer se espiritualizar, tem que botar esforço. Então, Pai Olokun é o orixá das profundezas do oceano. Lá longe, a luz do sol da consciência é a atenção e a observação que não chega. E ele está associado a estar isolado lá longe, representando a lenda da ira e da cólera. E quando despertado, poderá surgir e destruir o mundo na volta de si. O Senhor das profundezas, aquele que se manifesta a partir da cólera, da ira esquecidas e da sabedoria divina, se encontra no fundo dos oceanos, filhinho, do reino longínquo, cheio de coisas que afundaram e foram esquecidas no fundo dos mares, do mundo interno da consciência de Pai Olokun. Ou seja, é geralmente aqueles hábitos e aquelas imersões que a gente pouco quer lidar. A gente não quer muito trabalhar sobre isso. E geralmente aquilo que a gente não quer muito olhar, geralmente é o que mais precisamos, sabe? Então a gente precisa trabalhar em 3 níveis, como a gente viu hoje, com as 3 consciências, Nanaburuque, Obaluaê e Olokun. A gente precisa decantar os nossos hábitos corriqueiros negativos, deixar descer lá pelo lodo, trazer, através de Pai Obaluaê, um impulso para essa positividade e também olhar a cólera imersa lá na profundeza do nosso oceano íntimo, que são muitas vezes manifestados pelas nossas emoções. Mas lembrem, as nossas emoções, elas não são ruins. O que é ruim
é a forma com que a compreensão vem sobre aquela emoção, sobre como eu interpreto aquilo, sobre como eu não troco, como eu falei, como eu não mato aquilo de 2 em 2 anos, como nós mudamos toda a nossa fisiologia. A gente também pode mudar a nossa fisiologia comportamental. E fico muito feliz que vocês estejam acompanhando, que esse estudo ele possa frutificar o nosso íntimo, que a gente possa de fato beber dessas consciências e levar para o nosso dia, para a gente poder utilizar elas como ferramentas hábeis para a gente trabalhar na nossa vida. Que bom que te alimenta, é exatamente isso. Nós estamos aqui, sempre estaremos aqui para alimentar aquilo que não é material, que é o nosso espírito. A gente precisa alimentar o nosso espírito, senão ele adoece, senão ele não floresce. E aí o que acontece com a gente? A gente vai adoecendo a ponto de adoecer a matéria, né? Porque a gente sabe que a doença ela vem lá dos corpos sutis. E a doença ela é manifestação do nosso desalinho. Então a gente precisa realmente alimentar o nosso espírito para que a gente esteja em saúde. Fico muito feliz de estar nesse dia de sábado com vocês, tá? Vou ler aqui os nomezinhos. O nome de vocês está aqui, Z, que eu botei da semana passada. Vamos ler agora. Mas antes vou dar alguns recadinhos, né? Dia 22, na outra semana, nós vamos ter trabalho na linha dos pretos velhos. Sejam todos muito bem-vindos, com passe mediúnico, a partir das 5h30 da tarde, tá? E nós estamos fazendo uma campanha aqui para o terreiro, para conseguir os atabaques e para levar chocolate para as crianças aqui da comunidade de São João Batista, que é onde eu dou suporte aí quando eu posso, né? E a gente vai tentar fazer uma ação de Páscoa, levar lá para eles. Já falei com a responsável lá da creche, né? Na creche dos pequenos são 45 crianças, mas na comunidade ao total são 250. A gente gostaria de bater a meta dos 250 para cada um ganhar uma caixinha de bis, para a gente fazer daquilo que, como eu estava falando hoje, é só assistencialismo, né? Isso não é caridade, porque aqui a gente não está dando nada daquilo que do nosso único. Isso nos sobra, graças a Deus, porque somos abundantes. Mas espero dar da caridade, que é dar do meu tempo, dar do meu afeto, e espero que todos vocês deem também, não só para essas crianças, mas para aquele que está na nossa volta, né? Ser gentil é ser um ser sutil. E que a gente aprenda isso cada dia mais e mais. Que a nossa espiritualidade ela está nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. Tá certo? Muito obrigada àqueles que já colaboraram. Aqueles que ainda querem colaborar, a rifa vai ser sorteada dia 20. Eu vou ver se falo com a responsável, vou ver se entrego por volta do dia 18, 19, antes da Páscoa, para que eles possam adoçar a vida, mas mais do que comer um chocolate, comungar entre eles, que foi a verdadeira mensagem que o Cristo pediu, né? Que nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Um beijo, um ótimo final de semana, fiquem em Deus. E agora a gente vai ler os nomes para as preces, e aqueles que vão tomar o magnetismo à distância, depois se preparem aí com seu copinho de água. Então vamos lá. Você pode rezar o Pai Nosso aqui do meu lado, enquanto eu leio os nomes? Vamos lá. Começa aí pra gente, então. Pai Nosso. Zeneida Guimarães Carneiro, Paulo Roberto Vieira da Silva,
Arthur Vinícius Guimarães, Carlos Henrique Vieira Guimarães, Sebastião André Guimarães da Fonseca, João Pedro Pinheiro da Fonseca, Custódio Castro, Cristina Vieira Guimarães, Dulce Guimarães, Maria da Silva Safa Carneiro, Maria José da Silva Cardoso, Algibe Correia Fonseca Júnior, Maria de Lourdes de Souza Albuquerque, Valéria Araújo de Souza, Andréia Teixeira Escassa, Pedro Roberto Tonera, Maria Cristina Valentine Tonera, Norimar Vitória Tonera, Anne Valentine Tonera, Arlisson Valentine Tonera, Luísa Helena Gomes da Silva, Rayane Cardoso Albuquerque, Robson Valentine Tonera, Sofia Albuquerque Tonera e Yasmin Albuquerque Tonera. Mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome daquele que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.